Nobreza tem a ver com realeza. É coisa de rico, meu irmão. Trabalhar para Jesus é coisa de rico. Aleluia. Vamos pular porque o tempo está chegando. Os irmãos estão já querendo ir para casa. Mas escute mais uma exortação do Senhor sobre trabalho. Paulo adverte a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, no versículo 5, versículo 15. Olha o que é que Paulo diz, ó. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Trabalhar para o Senhor significa usar a Bíblia como ela tem que ser usada. Falar só aquilo que Deus manda falar. Não fazer que nem Ananias com Jeremias. Jeremias já desassolado lá porque o povo rebelde lá no reino de Judá. Aí não, se não se arrepender, Deus vai levantar aí na dupla nos olhos dos cabelos e vai acabar. Aí chega Ananias, o profeta, aquele profeta estava meio desmantelado naquele dia. Mas também morreu um ano depois de Jeremias, olha. Aí assim diz o Senhor que eu vou. Aí pegou aquela canga que estava com Jeremias, quebrou a canga de madeira e disse: olha ele, assim diz o Senhor, eu vou tirar e a gente vai ser liberto. Aí Jeremias, não foi isso aí não. Foi não, Deus não disse isso aí não. Está vendo que você quebrou de madeira? Foi pior, porque agora vai botar de ferro. E você, Ananias, daqui a um ano você vai morrer? Agora assim diz o Senhor, com um ano Ananias morreu. Por quê? Porque falou aquilo que Deus nos mandou. Para nós crescermos espiritualmente, tem que ter disposição para trabalhar na casa do Senhor. Quinto princípio e último, para a gente encerrar, Gênesis 11. No versículo 4 ainda, ele diz: ó, edifiquemos nós uma cidade. Edificar uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos. Quinto princípio para o crescimento da igreja: ela precisa ter um objetivo. Ela tem que ter um objetivo a conquistar. E qual é o objetivo da igreja? É ir festejar as bodas do Cordeiro, aleluia. Para comer aquela manteiga com Abraão que eu disse naquele dia, aleluia. Lá em cima vai ser bom demais. Quando se trata de objetivo, eu me lembro, irmãos, não está rindo, foi? Não está rindo. Quando eu me lembro aqui de objetivo que a gente tem que ter, eu me lembro de Neemias. Neemias foi um cara, Neemias era um cara, trabalhava ali. Agora eu aprendo os princípios interessantes da vida de Neemias, que inclusive esse ano no congresso aí foi Neemias, foi muito bom. Teve aquele o objetivo aqui, né, de orar, e aí cumprimos, né, e até aquele irmão lá da igreja de Salvador, que eu não recordo o nome dele, né, que disse que, não pastor, ele disse que era só 52 dias, mas a gente não parou não, a gente parou, o irmão com um objetivo. Olha um exemplo bom, irmão com um objetivo. Em Neemias, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim, ó: quando os nossos inimigos, ó, descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu. Olha, eu aprendo uma coisa interessante aqui, só nesse versículo eu aprendo um princípio interessante. Sabe o que é? É que tem hora que o inimigo ele consegue descobrir quais são os seus planos. Agora, sabe como é que ele descobre? Quando ele pega um irmão que fala demais, muita coisa besteira. Sabe o que é que eu aprendo, irmão? Que tem hora que o irmão ou a irmã, ele deve demais falar com Jesus de que falar com as suas criaturas. Ele deve mais de parar de murmurar e falar com Jesus. Ele deve mais parar de reclamar e falar com Jesus. Aí quando fala demais, aí o inimigo descobre assim: já aquele irmãzinha, vou preparar ali um laço para ela. Olha o que acontece aqui, está dizendo, ó. Quando os nossos inimigos, ele aqui se refere aqui a Tobias, Sanbalate e os outros que mandam lá, descobriram. Tem hora que o inimigo descobre os seus planos, meu irmão. Descobre assim.
Aí, ó, cai por terra. Em Neemias, no capítulo 6, aí é um princípio muito interessante para a minha vida e para a sua. Em questão de ter um objetivo. Primeiro aqui nós aprendemos em Neemias que o inimigo tem hora que ele sabe. E quando ele sabe, às vezes, ele arma ali um laço que faz com que você caia. E às vezes você fica, sabe com o que, mano? Com medo de caminhar. Agora, com o negócio de medo, né? Eu vou dizer um negócio que você vai achar engraçado. Agora não vai nem para rir, não. Às vezes o medo faz com que você pare a obra e atrapalhe quem está do seu lado. Você quer ver um exemplo agora de medo que atrapalha a igreja? E você vai até rir, mas é uma verdade, meu irmão. Sabe o que é medo? Vamos supor, vai ter essa peça aí agora, que era até para mim vir se eu não pude ontem. Aí vai ter um evento, no próximo dia do Senhor vai ter um evento, e a igreja vai se reunir, e chama os irmãos do indiano, junta com os irmãos lá de Salóa, e as embaixadoras, os embaixadores, aí um começa a dizer, não, Jesus vai batizar, Jesus vai falar com a gente, e está aquela animação, mas no meio das vezes aparece, sabe o que é? Um irmão diz assim, irmão, estou sentindo um arrepio aqui. Sangue de Cristo tem poder, né, irmão? Olha, e não aparece, irmão, de vez em quando os irmãos. Eu fico invocado com os irmãos deles, rapaz. Não é? Agora, esse negócio de medo, isso é perigoso. Sabe por quê? Olha, ele não estava sentindo nada. Aí começa, sangue de Cristo tem poder, né, irmão? Aí olha o irmão que estava do lado diz, é mesmo, né, irmão? Não estava sentindo nada, mas por eu falar, estou sentindo também, olha. Olha, se você tiver com medo, aí eu não conta com você, não. Se tiver com medo, eu não conta com você, não. Se Neemias tivesse dado ouvido aos conselhos aqui de Sanballat, Neemias, você conversa, rapaz? Poxa, tu está querendo dizer, não, vamos lá, pega uma sua espada e vamos para cima do muro, vamos terminar o muro. Quando chega no capítulo 6, eu aprendo outro princípio que é maravilhoso, em termos de ter um objetivo para se cumprir, para crescer. Neemias 6, de 1 a 3, escute para encerrar. Quando Sanballat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído, olha só, eles tentaram parar a construção no capítulo 4, no capítulo 6 já estava construído. Neemias não parou não, meu irmão, não pare não, continue, meu irmão, Deus é contigo, meu irmão, não pare não, continue nessa obra. Ó, o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sanballat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. O inimigo ele é astuto. Quando Paulo vai dizer que o inimigo é astuto, eles tentaram falar do jeito, não deu certo. Tentaram falar do jeito, agora mandaram uma mensagem falsa. Estou concluindo. Ele vai dizer aqui, venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Interessante aqui que a gente aprende aqui uma coisa interessante. O inimigo, ele é insistente. Ele continua. Você está pensando que o inimigo vai parar? O inimigo não vai parar não, meu irmão. Mas a Bíblia também me assegura que diz que aquele que está conosco é maior, mas o inimigo é insistente. Pelos as nossas, às vezes, né, limitações e falhas, falamos bobagem, o inimigo descobre qual é o plano e continua lá. Você se levanta de novo, Deus te dá força, você recobra ali o ombro, continua, aí o inimigo começa a insistir para tirar você do foco. Bote o seu foco em Jesus Cristo. Já foram daqui umas 4 vezes hoje. Aí ele continua. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Quando o inimigo insistir, você vai responder assim para o inimigo: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra? Para ir encontrar-me com vocês. Não pare não, meu irmão, continue. Amém. O inimigo é insistente, mas você está ali firmado. Agora que não digo, né? Cuidado com o que você fala, com as amizades, com esse tipo, com metrô, não entra com metrôs não. Com metrôs, né? Ele começa a falar aquele negócio daqui, estou sentindo. Esse negócio daí é meio complicado, cuidado. Sinta o poder do Espírito Santo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para a gente
de encerrar sobre questão de crescimento, de princípios de crescimento da igreja. Já fechei a Bíblia, deu tempo. Eu passei um pouquinho, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que os irmãos possam guardar em seus corações, né? Que para que a igreja cresça, a gente cresça, nós temos que ter a mesma linguagem. Não é verdade? Nós temos que estar firmado na pedra angular. A nossa pedra aqui principal tem que ser Jesus Cristo. Não é verdade? E para encerrar aqui sobre a questão de ter um objetivo, o último conselho antes de morrer, Paulo dá a Timóteo, e eu vou passar para você: combati o bom, encerrei guardei agora me está reservado a coroa da justiça. Aleluia. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha a convicção de Paulo. Pastor, já tem uma coroa. E não só é para mim não, Timóteo. É para você e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 4, 6 e 8. Para encerrar no versículo 18, ele diz: ó, o Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor vai te livrar, meu irmão. Ó, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Aleluia. A Ele